Colossenses 3,11 diz: Cristo é tudo. As palavras do texto são poucas, breves e facilmente proferidas, mas contêm grandes verdades. Elas são singularmente ricas e sugestivas, tais como aquelas áureas declarações: para mim o viver é Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estas três palavras formam a essência e a substância do cristianismo. Se nossos corações realmente concordam com o que elas dizem, então tudo corre bem com a nossa alma. Caso contrário, poderemos ter a certeza de que ainda nos resta muito para aprender. A primeira afirmação que eu faço é: Cristo é tudo nos conselhos de Deus. Em primeiro lugar, cumpre-se entender que Cristo é tudo dentro de todos os conselhos de Deus acerca do homem. Houve tempo em que a terra não existia. Por mais sólidos que pareçam ser os montes, ilimitado como pareçam ser os oceanos, distantes como pareçam ser as estrelas no firmamento, houve tempo em que nada disso existia. O homem, com todos os exaltados pensamentos que agora forma sobre si, era então uma criatura desconhecida. E onde Cristo estava então? Cristo estava com Deus, era Deus e era igual a Deus. Mesmo então, ele era o amado Filho do Pai. Declarou ele: porque me amaste antes da fundação do mundo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. E também, desde a eternidade, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mesmo então, Cristo era o Salvador e fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, enquanto ele mesmo era conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, chegou o tempo em que esta terra foi criada em sua presente ordem. O sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra seca e todos os seus habitantes foram chamados à existência, libertos do caos e da confusão. E em último lugar, o homem teve o seu corpo formado do pó da terra. E onde Cristo estava então? Eis o que diz as Escrituras: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. No princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Poderíamos admirar-nos que o Senhor Jesus, em sua pregação, extraísse continuamente lições do livro da natureza? Quando ele falava sobre as ovelhas, os peixes, os corvos, o trigo, os lírios, as figueiras, a videira, falava sobre coisas que ele mesmo havia criado. Em terceiro lugar, houve um dia em que o pecado entrou neste mundo. Adão e Eva comeram do fruto proibido e caíram em pecado. Perderam sua natureza santa com a qual foram inicialmente formados. Foi interrompida a amizade e o favor de Deus. E eles tornaram-se pecadores culpados, corruptos, indefesos e sem esperança. O pecado ergueu-se como uma barreira entre eles mesmos e o Santo Pai nos céus. Se o Senhor tivesse tratado com eles conforme mereciam, então nada haveria diante deles, exceto a morte, o inferno, a ruína eterna. E onde Cristo estava então? Naquele mesmo dia, Cristo foi revelado a nossos trêmulos primeiros pais como a única esperança de salvação. No dia mesmo em que eles caíram, foi-lhes dito que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, que um Salvador, nascido da mulher, haveria de vencer o diabo, obtendo para o homem pecaminoso o direito à entrada na vida eterna. Cristo foi apontado então como a verdadeira luz do mundo, no dia mesmo da queda de Adão e Eva. E desde aquele dia ainda não apareceu outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, excetuando o nome de Cristo. Por meio dele é que tem entrado no céu todas as almas salvas, desde Adão até hoje. E sem ele, ninguém jamais conseguiu escapar do inferno. Em quarto lugar, houve tempo em que o mundo parecia estar afundado e sepultado na sua ignorância sobre Deus. Após 4.000 anos, as nações da terra pareciam ter se esquecido totalmente de que foi Deus quem fez os homens. Os impérios egípcios, assírio, persa, grego e romano nada tinham feito, senão espalhar as superstições e a idolatria. Poetas, historiadores e filósofos tinham mostrado que, a despeito de todo o seu brilhantismo intelectual, não tinham qualquer correto conhecimento de Deus,
e que o homem, deixado entregue a si mesmo, torna-se completamente corrupto. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Excetuando alguns poucos e desprezados judeus perdidos em um cantinho do mundo, a humanidade inteira estava morta na ignorância e no pecado. O que foi que Cristo fez então? Ele deixou a glória em que vivera por toda a eternidade na companhia do Pai e desceu a este mundo, a fim de prover a salvação aos homens. Assumiu a nossa natureza humana sobre si e nasceu como homem. Feito homem, ele cumpriu a vontade de Deus Pai de modo perfeito, o que nenhum de nós jamais fizera. Como homem, Cristo sofreu na cruz a indignação de Deus que nós deveríamos ter sofrido. Ele trouxe para nós a eterna retidão. Ele redimiu-nos da maldição da lei desobedecida. Ele abriu uma fonte purificadora de todo pecado e impureza. Em seguida, ascendeu a mão direita de Deus e agora encontra-se ali assentado, aguardando até que todos os seus inimigos tornem-se capacho dos seus pés. Ali encontra-se Cristo assentado, oferecendo salvação a todos quantos queiram vir a Ele, intercedendo por todos quantos nele confiam e gerenciando, por determinação de Deus Pai, tudo quanto diz respeito à salvação das almas. E em quinto lugar, aproxima-se agora o tempo em que o pecado será expelido deste mundo. A iniquidade não ficará florescendo impune para sempre. Satanás não continuará reinando indefinidamente, nem a criação ficará gemendo, sobrecarregada e aflita para sempre. Chegará o tempo da restauração de tudo. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde a retidão fixará residência, e este mundo ficará repleto do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E onde estará Cristo então? O que fará Ele? O próprio Cristo será o Rei. Ele retornará a este mundo e haverá de renovar todas as coisas. Ele virá nas nuvens do céu, revestido em grande poder e glória, e os reinos deste mundo tornar-se-ão seu reino. Os gentios haverão de ser-lhes dados como sua herança, e as extremidades da terra serão sua possessão. Diante dele dobrar-se-á todo joelho, e toda língua haverá de confessar que ele é o Senhor. Seu domínio será um domínio eterno, que não passará a outrem, e o seu reino jamais será destruído. Em sexto lugar, chegará o dia quando todos os homens serão julgados. O mar entregará os seus mortos nele sepultados, e o Hades e a morte não reterão os mortos que nele se acham. Todos quantos dormem nos sepulcros despertarão e sairão, e cada um será julgado de conformidade com as suas obras. E onde estará Cristo então? O próprio Cristo será o juiz. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Ora, se qualquer homem tem Cristo em pouca conta, que saiba neste dia que ele é muito diferente de Deus. Tal pessoa tem uma atitude mental e Deus tem outra. Tal pessoa é de um certo parecer e Deus é de outro. Essa pessoa pode pensar que basta prestar a Cristo um pouco de atenção e honra, um pouco de reverência e de respeito. Entretanto, em todos os eternos conselhos do Deus Pai, na criação, na redenção, na restauração e no julgamento final, em todas essas coisas, Cristo é tudo, sem dúvida. Agiremos bem se considerarmos detidamente sobre essas realidades. Sem dúvida, não ficou registrado em vão que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém.